Protagonismo. Qualidade de uma pessoa que se destaca ou desempenha o papel mais importante. Pretagonismo. Neologismo que destaca o protagonismo e a representatividade preta. Nossa luta não é de hoje. Só ficou mais aparente. Protagonize e viva a sua potência preta. O cinema negro é mais do que se vê. Fala família, eu sou Rodrigo França, estou do lado de Jonathan Raimundo, um grande parceiro de arte, de vida. Estamos aqui a convite da Telecine para falar sobre pretagonismo. O que é pretagonismo para você? Não sei quando você vai ver esse podcast, se é bom dia, boa tarde, boa noite. Uma alegria estar aqui. Rodrigo, meu irmão. Telecine, obrigado. Nesse podcast incrível, né? Traz a pipoca, chegamos. Estamos aqui. E eu acho que pretagonismo é uma discussão que, felizmente, ganhou força no Brasil, é a busca por trazer as pessoas negras para a luz. Pensando que o racismo é um processo de escurecimento, né? E luz e sombra no cinema é fundamental. Então, acho que a história do país é uma história de apagamento de pessoas pretas. Então, trazer essa discussão é fundamental. E falar de cinema, né? Dessa indústria que tem grandes personagens, grande produção, grandes equipes. E a alegria de estar com esses dois mestres, poder trazê-los, é um privilégio, né? Abrir com dois mestres do cinema, da televisão, do teatro. É isso que a gente pode chamar de privilégio negro. Muito obrigado, grande ator, diretor, mestre Luiz Antônio Pilar, que soma décadas e décadas de ofício. Muito obrigado, diretor de arte, Mauro Vicente, que honra. Muito obrigado. Eu quem agradeço. Vou te plagiar um pouco citando Jorge Benjor, né? Inteligente, né? Bom dia, amor. Eu gosto tanto de você. Boa tarde, amor. Eu gosto tanto de você. Boa noite, amor. Eu gosto tanto de você. Não interessa a hora do dia, o cara fez a música, já você ouve onde quiser. É um privilégio meu estar com vocês, né? Mauro, já estou entrando naquela categoria do clássico, né? Você pode talvez abrir um parêntese do velho. E é um desafio estar sempre ao lado dos jovens. Eu acho isso um grande barato. E ali no camarim, conversando com o Rodrigo, conversando com o Jonathan, cara, os caras estão antenados em tudo. Eles falam sobre tudo. Tecnologia, sociologia, política. Isso é que me dá um grande prazer de ainda estar exercendo a minha profissão. Poder dialogar o tempo todo com vocês, com essa contemporaneidade de vocês. Eu acho que esse é o grande barato. E o barato mais profundo ainda é porque a gente guarda o protagonismo, para mim, é trazer ainda um pouquinho de alguns segredos de conteúdo que só nós temos e que só nós seremos e podemos ser capazes de colocar em cena, seja no teatro, no cinema ou na televisão. Eu tenho defendido muito isso. Quem não aprendeu samba agora, aprendesse. A gente não precisa mais ensinar. A gente precisa realizar, colocar na mesa os nossos conteúdos. E diante de toda essa tecnologia, o que impera hoje é conteúdo. É quem tem a galinha para vender, né? Era assim que dizia. Muito bacana. Não, e para mim é um orgulho e uma gratidão enorme, né, estar com vocês três aqui, numa mesa preta, né? Falando sobre cinema, sobre arte, é fundamental, né? Cada vez mais a gente ter essa abertura e ocupar esses espaços, fazendo com que a nossa história, né, reverbere, né? Acho que é trazer, sempre você falou sobre idade, eu acho que não, né? Buscar a referência dos mais velhos para poder fazer com que os mais novos sigam lá na frente, né? Para que cada vez mais os conhecimentos vão se perpetuando, né? Então isso é fundamental. Então, assim, essa parceria aqui com vocês três, você há quantos anos juntos, né? Muito tempo. Acho que a gente nunca fez nenhum projeto junto, trabalhando... Nós trabalhamos na mesma empresa talvez por uns 15 anos. E nunca conseguimos fazer um projeto juntos, né? Isso é uma loucura, né? Como que a gente vê... Eu acho que tem um sentido. Éramos poucos. Poucos, né? Né?
éramos até muito bem, muito Sim. solicitados, Aham. e nunca coincidia de É de ter. termos. Eu acho que eu nunca trabalhei na Globo com mais de um companheiro preto. É Eu acho que incrível nenhum. isso. Aham. Em nível de chefia. Eu queria de falar equipe. sobre isso. Pois é. Porque eu sei que a luta de vocês é para fugir dessa característica que existe no Brasil, do lugar do poder do negro único. Sim. Qual é a estratégia de vocês em relação para fugir disso? Como é que se coloca mais negros nesses espaços quando a gente pensa que sobre 56% da população brasileira que se autodeclara negro e negra? E esse percentual está longe de a gente encontrar nesses espaços. E o cinema é um espaço de poder. E acho que, complementando a sua pergunta, fala um pouco como vocês chegaram até aqui, né? De onde vieram, como que o cinema, como que a arte entra na vida de vocês, já que não é um espaço, não é um lugar comum, corriqueiro. Deveríamos ocupar mais, mas não é um lugar comum, corriqueiro. Como que a arte chega e como que é, talvez, lidar com essa condição de ser único dentro de um cenário. Então, eu acho que é uma questão muito que a gente precisa cada vez mais buscar esses lugares, né? A gente está vivendo num momento em que a gente vê uma representatividade muito grande na frente, porém, na parte de trás, a gente continua ainda muito trilhando devagar, né? A história do preto único continua assim muitas das vezes, né? Eu, com 27 anos de TV Globo, eu sempre fui o único cenógrafo negro. Quer dizer, de uma empresa que tem um volume tão grande de funcionários, você ser a única pessoa, então realmente essa questão dessa ocupação, às vezes você fica, caramba, cadê o meu próximo? Cadê alguém que eu possa dar um abraço? Cadê alguém que eu possa seguir, que me entenda melhor? Então, a gente buscando cada vez mais essas possibilidades, a gente vai abrindo leques para fazer com que a nossa história seja contada também nos bastidores, né? Não só na frente das câmeras. Eu acho que eu penso muito por esse sentido também, né? Tentando responder um pouquinho lá atrás, vamos lá, correr lá atrás rapidinho. Sim. Eu venho de uma família, minha mãe tinha 7 irmãs, meu pai tinha 6. Minha mãe era 8, meu pai era 7. Eles tiveram, meus tios, a gente contou uma vez, teve uma média dos dois lados de 4 a 5 filhos, então era primo pra caramba. Né? Eu vou ser o primeiro a entrar numa universidade, sempre aquela história do único. Né? E eu pensava em fazer medicina. E aí fui fazer patologia clínica, eu sou de uma época, de uma geração, que o tal 2º grau era técnico, que era uma filosofia absurda da ditadura militar, que achava que tinha que preparar a gente para ser um trabalhador técnico, não pensar. Então eu fiz patologia clínica pensando em fazer medicina. No meio do caminho, eu entendi que, embora eu gostasse muito de medicina, aquela não era a minha vocação. E o que é que eu vou fazer? Fiquei meio perdido, até que vi um espetáculo de teatro, talvez em 81, 80, me perdoe, que foi a ópera do Malandro, do Chico Buarque. E eu falei, caramba, isso aí eu consigo fazer. Não sei porquê, não tinha nenhuma relação de arte. Eu morava em Padre Miguel, a nossa relação de arte era com a escola de samba mesmo, naquele momento como um único centro cultural. E fui fazer, entrei e fui fazer. De cara, eu entendi, né, naquele momento, e hoje é o grande barato que eu acho, é assim, a grande diferença da minha época é que hoje essa nova geração de atores, diretores, produtores, roteiristas pretos não precisam mais unicamente falar só de Shakespeare. Estou fazendo uma brincadeira com o Rodrigo. Pode contar-se a sua história. Pode contar a história do vizinho lá de Padre Miguel, do vizinho de Belfort Roxo. Da sua avó, do da seu quintal. Do quintal. Na minha época, eu tinha que levar a minha relação para um teatro eurocentrista, que eu fui fazer academia e que eu não enxergava nada lá. Mas, imediatamente, eu percebi que, para eu fazer isso, eu teria que começar a me produzir. Então, eu comecei muito cedo a me produzir. Eu comecei a enxergar nas coisas que eu vi em Padre Miguel, aquelas brigas, aquela polifonia. Era uma época em que a gente ouvia, em dezembro era um barato, eu me lembro, eu tenho uma nostalgia, na casa do vizinho do lado, eu morava num conjunto habitacional, era Roberto Carlos, no outro era discos de escola de samba, no outro era Aguinaldo Timóteo, no outro... Era um movimento, aqui tinha um movimento, eu falei, pô, para eu trazer isso, eu vou ter que encostar a minha realidade nesse teatro, eu vou ter que me produzir. E eu começo a produzir muito cedo, como uma questão de oportunidade de mercado. Eu enxerguei. Agora, para responder... O nome do grupo? Eu, em 94, constituo com a Ileia,
e Ferraz e com a Cida Moreno, uma companhia chamada Companhia de Teatro em Black e Preto. Que é bom deixar isso registrado, né, com memória. Em 94 a gente fez, porque a gente viu um vácuo, eram 50, estava se comemorando os 40 anos do Teatro Experimental do Negro, e a gente via que na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade que foi a cidade com o maior número de escravizados na rua, que tem uma população preta muito grande, diversa, a gente via naquele momento que não tinha nada de preto, falando de preto em cartaz, nada se falava sobre os 40 anos do TEM, do Teatro Experimental do Negro, que é um movimento de teatro muito importante. Assim como nos fala hoje, em 2024, que é os 80 anos, por coincidência. A gente resolveu fazer isso e começou a produzir. Mas aí, para responder, Jonathan, para não ficar aqui nesse monólogo, eu entendi também muito cedo o risco que eu deveria correr. De que forma? Na maioria das minhas produções, quando eu as faço, eu tenho lá na minha equipe técnica gente preta. Mesmo que seja o primeiro trabalho daquela pessoa. Então, hoje eu posso ver, inserido no mercado, muita gente preta que trabalhou pela primeira vez, tanto no audiovisual quanto no teatro, ou na televisão que eu fiz, no mercado global, vamos dizer assim. Então, hoje, atuando, eu tenho assistente de direção, eu tenho produtor de elenco, atores, cenógrafos, figurinistas, que o primeiro trabalho fez comigo, e aí me conta e fala, pô, isso é muito importante para mim. Porque eu acho que aí está a resposta, uma das respostas para aquilo que você me pergunta. Como a gente vai fazer para isso? E, fundamentalmente, é entender que você, oportunizando, você não está criando um rival seu para tomar o seu lugar. Muito pelo contrário. Né? Você está abrindo um leque para que aquele lá possa pensar no trabalho e amanhã vai me chamar para dirigir ou para produzir. Um dia desse a gente estava numa reunião, numa associação da qual estou fazendo parte como jurado de teatro, e alguém se queixava dos nichos que está se criando de peças nichadas. Mas essas peças nichadas estão tirando público. Eu falei, não, parceiro. Perdendo edital, com a diversidade. Eu falei, não, companheiro, muito pelo contrário, está aumentando o público. Eu tenho presenciado, eu sou testemunha, principalmente em espetáculos que não acessam o grande centro, a importância de como eles estão ampliando o público. Tem lá na plateia... Fazendo a verdadeira formação de plateia. Quando a Renata faz o espetáculo dela, que fica na Maré e que vai um público maciço da Maré, ela está fazendo a verdadeira formação de plateia. Então, nada nicha. O nicho não tira, ele aumenta a possibilidade. Então, assim, eu sempre procurei, de uma certa forma, nichar os meus espetáculos, as minhas produções. Então, tem lá. Se pegar a minha ficha técnica, você vai ver lá. Mulher, gay, essas coisas que o edital pede hoje, sem nenhum... Sempre existiu. Sempre existiu. Eu acho que essa é a função... Inclusive, dentro da própria negritude, tem uma diversidade imensa enorme, que a gente sempre trabalhou a partir de... A gente não é único, né? E temos contradições. Sim. Porrada canta, entendeu? E é um aprendizado isso até, um aprendizado, né? Quanto mais a gente tem esse embate, entre aspas, né? Nesse sentido... mais a gente aprende, mais a gente vai conseguindo colocar as nossas observações, né, o nosso conhecimento para os outros, né? Isso e é uma troca também muito boa, né, nesse sentido. E mesmo nós dois, sendo só dois, de repente tinha mais um, o Espírito Santo, assim, eu ouvia lá dentro, pô, não vamos juntar essa criolada. Vamos fazer um quilombo. Mas que criolada que tu vai... Quilombo de três. Um quilombo de três. Criolada de três. Hoje está ampliando um pouco mais, já está começando a incomodar algumas pessoas brancas, mas fundamentalmente a gente tem que entender isso, porque nós quatro juntos não diminuímos a possibilidade de cada um de nós individualmente. Muito pelo contrário. Sim, muito pelo contrário. Ela é multiplicada pelo menos em 4. Sim. Entendeu? Eu sei que é um encanto. Jonathan vai sair daqui falando aí. Claro.
Quero Chama trabalhar. aquele velho lá. Chama aquele velho lá. A gente precisa de referência, né? A gente tem muitos talentos na costura, na pintura. Mauro, o que faz um diretor de arte? O que é ser um diretor de arte? Principalmente para o jovem que tem algum talento e que não pensa, porque não tem essa referência, para entrar no audiovisual. Acho que é a formação, né, inicialmente, né, é buscar informações, né, e estudar, né, buscar espaço para que possa ocupar, ter conteúdos, né, de muito estudo, muita leitura, e a partir daí, obviamente, tem que fazer algum curso técnico, né, poder entender De arquitetura ou cenografia. No meu caso, a minha formação inicial foi arquitetura. Depois que eu sempre tive muita facilidade de trabalhar com diversas áreas, assim, voltada à arte, né, eu sempre tive muita habilidade desde criança. Eu me lembro que quando eu era molequinho, assim, até eu fazia muito desenho. Aí meu pai, eu tenho que botar esse garoto pra fazer alguma coisa, esse garoto fica desenhando o tempo inteiro. Eu matava a aula para ficar desenhando em casa. Ele, não, vai estudar. Eu falei, não, mas eu estou estudando. Não está estudando como? Isso daqui é estudo. Enfim, sempre tive essa facilidade de ter esse lado voltado muito à arte, cultura. Acho que lá em casa, que cada um, meu irmão é diretor de museu, minha irmã é cantora, acho que cada um veio buscar nessa referência. Acho que veio um pouco de família, assim, também. Eu vejo que meus primos, por parte da minha mãe, tem 5 que são cantores, por parte do meu pai também. Então, você vê que a família, acho que tem um DNA ali voltado um pouco nesse sentido. Meu pai era militar, mas ele buscava também colocar pra gente sempre um aprendizado a mais, cursar alguma coisa, fazer não sei o quê. Então, desde cedo, ele falou, cara, vai fazer arquitetura, isso que você gosta. E nessa cadeia criativa, o diretor de arte está fazendo o quê? Então, na verdade, voltando ao assunto, né, quanto à direção de arte, está junto com o diretor, buscando esse conceito do que vai ser esse produto, né, amarrando todos os detalhes, pensando o que vai ser, por exemplo, dessa caneca, como essa caneca vai falar com a camisa que ele está usando, como a gente vai ter esse enquadramento, como a gente vai pensar nesse figurino que você vai estar usando. Estar junto ao lado do diretor, fazendo com que essa composição desses espaços criados fiquem harmonicamente, né, pensados, né, e significativos, trazendo alguma mensagem para que o público entenda que aquele texto ali vai levar a algum lugar e tenha um resultado positivo, né? Acho que é um trabalho em conjunto, principalmente junto com a direção. Eu sempre, quando vou dar palestra, eu sempre faço uma provocação com a audiência, fazendo a seguinte provocação. Se todo mundo fingir, vamos supor que todo mundo combina no Rio de Janeiro, que quando eu falo ninguém escuta, não sai som da minha voz. Rapidamente eu vou achar que vocês estão querendo me sacanear, que combinaram enquanto eu fui no banheiro. Mas se eu for pegar um carro de aplicativo, se eu for numa padaria e tal, e me comunicar e ninguém ouvir, rapidamente eu vou desconfiar da existência da minha voz. Porque o que garante que a minha voz sai som é o outro. Eu acho que esse é o miolo filosófico da luta por diversidade. Você não tem como se imaginar sem se ver. Não tem Fundamental. essa. Eu sei que tem um papo meio de autoajuda, dizendo que se ame, olha no espelho e fala que você é bom. Não é o suficiente. Eu só sou capaz de me amar porque o outro me ama. Sim, com certeza. É quando o outro me ama. E aí, qual a referência de vocês, assim, nesse início de trajetória, para quem vocês olharam, quem tinha a cena? Quando eu chego na televisão, se eu estou falando da década de 80, 90, eu percebi que tinha uma televisão preta que não aparecia, que era exatamente a televisão que era feita por trás da lente. Ela era muito preta, né? E eu entendo que o Mauro fala e concordo, mas tem um momento que tem um refino, que você tem que ter o refino, e aí você vai fazer os cursos técnicos, vai refinar. Porém, a nossa população precisa mais de informação, ela precisa ser ouvida e entender que tem essa voz. Porque tinha lá um universo de pretos que eram cabumen, que eram câmeras, que eram iluminadores. E eu falava, nossa, esse povo é preto, por que a gente não tem esse comando preto? Né? Por que a gente não... Por que a gente não criou possibilidades para esse comando? Por que a gente não... Por que a empresa, por exemplo, naquele momento, por que ela não dava como é que a gente fala? Que subia de categoria, porque que não formava, não tinha um plano de carreira, promovia aquilo, porque você tinha uma televisão que era essencialmente preta no seu fazer por trás, que não estabelecia conceitos. Sim. Né? Justamente, eu acho que a gente via muito, desde que eu entrei depois de você na televisão, eu sou finalzinho de 90,
mas eu sempre também enxergava muitos parceiros pretos, mas sempre em cargos que não tinham a possibilidade maior de conteúdo, de seguir pessoas maravilhosas, super talentosas, que faziam aquela entrega perfeita. Talvez se não tivesse aquelas pessoas ali naquele embasamento, muita coisa não estaria acontecendo, mas existia, entre aspas, quase um limite para essas pessoas não seguirem mais além, né? Ao mesmo tempo, tem uma relação de pessoas que ficam como assistentes, 1, 2, 3, mas que criam, mas não assinam. Não são indicadas a prêmio. Muito. E assim, muito, até imagina. hoje. Até hoje, quando pensa no cinema, no Eu teatro. tava falando, eu tava pensando em Beatriz Nascimento, né? Quando ela vai dizer que essa empregada negra que vai educar as crianças brancas, que vai educar a nível de afeto, a nível da linguagem, como esse por trás que produz a cultura, ela aparece como espaço de produção de conceito, de produção de visibilidade e tal, né? Acho que isso é a história do Brasil, assim. É a história do Brasil, né? É a história do Brasil. Mas hoje, com a infraestrutura moderna, leve, relativamente barata, o conteúdo vai ter que sair. E está saindo. E está saindo. Né? Porque, bem da verdade, a gente nunca deteve os meios de produção. A gente teve sempre uma abundância de conteúdo. Né? Mas você nunca teve... A câmera é cara, né? a câmera é cara, o estúdio. Porém, hoje, né? Por exemplo, aquele jargão caiu, né? Padrão X de qualidade. Isso não tem mais. Não tem mais. A internet acabou com isso. A internet acabou com isso. Agora é conteúdo. E conteúdo a gente sempre teve. A gente nunca sabia como falar. Hoje o menino fala, o que eu faço? Eu falo, ó, tua avó reza. Minha avó é rezadeira. Eu falei, grava ela. Grava ela todo dia. Mas dá filme. Eu falo, dá filme. Pra ganhar prêmio, pra concorrer prêmio, pra viajar pelo mundo. Entendeu? Pô, mas meu pai só faz samba. Aí eu falei, não, grava. Um dia desse mesmo. Cheguei para fazer um documentário ali no interior, num bairro de subúrbio de Belo Horizonte. E aí chega aquela equipe toda, né? Na casa de um cara que faz uma coisa a vida inteira, trabalha lá com madeira e não sei o quê. Aí chegou uma menina, 10, 12 anos, falou, mas vai gravar ele? O que ele faz? Eu falei, ele faz artesanato. Mas só isso? Eu falei, o que você faz? Eu quero ser. Eu falei, enquanto você quer... Ele já está sendo, desde pequenininho. Essa história que nos interessa. A história do quintalzinho dele. Como é que é seu quintal? Ela falou, não sei. Eu falei, saiba do seu quintal, o que é que faz sua mãe. Acredite, repita, faça, que um dia a gente vai vir te gravar. Cuidado pra gente não atropelar o tempo, eu falava pra ele. Esse papel político, social, ético, extraordinário da arte, que é iluminar o humano, né? Sim. Na sua individualidade, Claro, na sua... E muito bacana que você falou isso para ela, porque talvez nunca alguém tenha falado, né? Provocado isso. Para ela e talvez nunca eles tenham enxergado... e talvez nunca tenham enxergado a potência, do trabalho daquele homem. Claro. Naquela comunidade. Uhum. Entendeu? Sim. É a coisa da gente se invisibilizar entre os nossos mesmo. E eu acho que o nosso trabalho, pelo menos eu entendo o meu, antes de tudo, é dar a luz dos nossos entre os nossos. Claro, é fundamental. Depois a gente vai, entendeu? Mas na relação de construção de imagem, de valores, se não for a gente... O cinema é muito poderoso em relação a isso, né? O que codifica o que é belo, o que é feio, o que é confiável, e se a gente não tiver por trás para poder acabar com os estereótipos negativos que a gente vê, inclusive na televisão, por conta de programas policiais, da exclusividade da população negra na violência, à margem, ninguém fará. Ninguém fará. Não à toa, talvez a maior nação, o maior país do mundo, ele se firma estabelecendo conceitos através do cinema, que é os Estados Unidos. Qualquer história que você pensar, qualquer fato histórico, qualquer personalidade, você googlar lá, tem um filme... É a história da expressão geopolítica dos Estados Unidos. O grande poder dos Estados Unidos é a língua, o dólar e a imagem. E a imagem. E eles souberam traduzir isso muito bem. No cinema muito bem, muito bem. Muito. Hoje vocês são referências. Quem era o espelho de vocês? Jonathan perguntou isso. Obviamente, eu tinha, né, muitos espelhos estrangeiros, mas aqui no Brasil a gente tinha
eu tinha algumas referências e pude ter... Eu sou de uma geração que, né, eu fui ver a internet pela primeira vez em 1996. Eu já estava com 36 anos, ou seja, era um homem adulto. Eu fiquei estarrecido, eu tive que aprender. Mas esse meio de campo me deu a oportunidade de ver o que veio antes de mim. Então eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com uma grande referência minha, que foi o Grande Otelo. Era um gênio. Um gênio. Eu ficava admirado com o Otelo. E o Otelo, além de ser essa referência artística, ele também foi uma referência conceitual para mim. Porque eu enxerguei no Otelo que somente ser ator no Brasil não era suficiente. Porque se o fosse, a questão da imagem do negro no cinema, na televisão, no teatro, estaria resolvido, porque, na minha opinião, modesta, é um dos 5 maiores atores que o Brasil já viu. Eu falei, opa, isso só não é suficiente. Tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele. Eu falava, Otelo, você nunca pensou em dirigir? A vida inteira, mas nunca me deixavam, porque eu tinha que ser ator. E eu falava, e produzir? Eu queria produzir. E ele ficou nessa função que não é menor, entendeu? Mas que para nossa relação de afirmação não bastava naquele momento. Minha outra referência também era Milton Gonçalves, de quem eu pude também ser amigo dele e da família, fazer um merchanzinho aqui. Estou concluindo agora um filme documentário que foi pedido pela, acho que é Globo News, e a gente já está fazendo, depois da morte dele. Comecei antes, e aí ele morreu. E a gente está finalizando. Olha, furo, a gente dando furo. A gente já está abrindo, dando um furo de pauta. Furo de pauta. Mas Vem aí. Mas você vê, presente. Agora você vê, Rodrigo, que coisa, né? Eu entro para a faculdade de teatro em 83 e já entro com a cabeça de querer fazer direção. Porque fiz antes uma escola técnica de ator e vi que lá... 83 eu tinha menos 5 anos. Menos né? 5. Eu nasci em 88. Lá eu não ia falar, eu gosto de ser ator, mas não é essa minha parada mesmo, porque eu tinha colegas que, fala, quem quer fazer isso? Eu quero. E ia lá, fazia bem. Você vê uma aluna de teatro como Denise Fraga, que foi minha contemporânea fazendo, falava, cara, não estou nessa não. Gosto de arrumar aqui por trás. Mas agora você me fazendo essa pergunta, olha que louco, não tinha uma referência de diretor preto. Nem aqui, nem fora. Estou tentando lembrar aqui. Não tinha. Você tinha alguma coisa esporádica. Eu sabia historicamente que Pitanga tinha dirigido que Zósimo tinha dirigido um filme, mas você não tinha uma produção constante. Então, assim, vou ter uma referência que vai me ajudar muito, que vai me ensinar muito, que vai ser o Flávio Rangel, mas era um cara branco, classe média, tudo que a gente... Ponta da pirâmide. Ponta da pirâmide. Então, assim, essa pergunta me bateu agora, que louco. Eu vou na referência de 2 atores. Então, ao mesmo tempo em que eu entendi lá, só isso não resolve, mas era toda a minha base, 2 grandes atores. Fora as mulheres que conheci e tive o prazer de conviver. Ruth, Lé e Zezé também formavam uma trinca. Amém. E Ruth, então, servia muito pra gente, né, Maurício? Sim. Como uma grande mãe mesmo. Ela não foi mãe, então ela acolhia. Todo mundo Rutinha, né? E dava os conselhos e mandava estudar. A estudar. Isso é muito legal. Você já viu aquele filme? Era sempre americano. Aí você tinha que ver. Para não ficar feio. E isso é muito bacana, né? Porque reproduz um pouco o que é a nossa formação educacional coletiva, né? Acho que cada um de nós já teve isso, né? É a família como um todo que dá um palpite, é aquele tio bebum que fala, não, estuda não, toma uma cachaça, vai aprender. E aí, esse grupo de atores mais velhos, quando eu chego, né? E quando eu chego eles estão no auge, estão com 40, 50 anos, olha aqui, no auge, me ajudou muito, muito. Isso é muito bacana. A minha história foi, como eu sempre fui muito querendo estar nesse lugar, né?
Meu pai, desde cedo, meu pai também sempre gostou muito de cinema, ele adorava o Antônio Pitanga, que meu pai já faleceu, mas a idade seria bem parecida, assim, até. Inclusive, minha mãe tem a mesma idade do Pitanga. Ele sempre falava, olha esse cara. Aí minha mãe também, Zezé Mota, escutando as músicas, cresci escutando Zezé Mota, né? Então, sempre via aquela questão de buscar essas referências. Aí foi passando o tempo, acabou que eu fiquei amigo da Camila e sempre, caramba, olha só quem ela é filha, sabe? Buscando aquela informação de querer entender como aquele cara chegou até ali. Então, se ele chegou até tal lugar, eu posso chegar nos bastidores também. Então, foi uma questão de buscando esse conhecimento, buscando essa trajetória, buscando essa ideia que ele trouxe pra gente, né, hoje em dia. Mas, obviamente, como cenógrafo, eu tive um pai da cenografia, foi o Mário Monteiro, que faleceu há pouco tempo. Foi um cara que trouxe para mim, abriu um leque muito grande de informação. Eu trabalhava com ele na Globo e trabalhava com ele particularmente, fazendo os projetos também com ele. Então, ele fazia carnaval. Fazia carnaval, fazia tudo, né? Então, ele me abriu um leque muito grande de informação e viu o quanto eu poderia estar fazendo outras coisas. Daí que eu comecei a buscar muito a fazer cinema, fazer teatro, fazer desfile de moda, fazer eventos. Então, eu comecei a ver que a minha possibilidade, a minha profissão me dava um leque muito grande de informação e aquilo tudo vinha trazendo conteúdo para outros trabalhos, né? Então, essa escola veio muito de buscar cada vez mais novidades, entender as possibilidades que eu poderia fazer no meu trabalho, que poderia levar para frente também, né, dos bastidores, né? Não só o meu trabalho está ali na frente. Como eu posso fazer meu trabalho brilhar lá na frente? Através de busca de conhecimento, de trabalho, de parceria. Estar perto de pessoas que entendem meu trabalho, gostam de mim, acreditam em mim também, né? Porque acho que é fundamental. Cada vez que a gente faz um trabalho que você vê que não tem uma pessoa ali que te olha, que tem uma pessoa que te olha estranho, com certeza aquele trabalho você não vai fazer tão bem feito. Você tem que então buscar aliados para poder fazer com que você vença aquela barreira que certamente, principalmente para a gente que é negro, no universo branco, buscar esse respiro para poder fazer com que, olha só, você está tentando me prejudicar, mas eu sou maior do que essa tua possibilidade, entendeu? Acho que é a partir daí que a gente começa, né, também ter essa busca, né, de trazer outros conhecimentos e trazer outras formações. Vocês imaginam como eu tô me sentindo, né? Semana agora, em novembro, vai estrear o primeiro filme que eu participei e aí vivi essa emoção de olhar uma tela de cinema. Qual é? Pesquisa, Jonathan Raimundo. Qual é? Qual filme? Qual é o filme? Sobre Madame do Rocher, a primeira mulher na Academia de Medicina do Brasil. E eu fiz a consultoria de roteiro e pesquisa e tô escrevendo o meu primeiro roteiro. Bacana. Então, assim, Que é genial. Tá perto de vocês, você vai ver uma loucura, assim. E de tanto que vocês já produziram e tal, vou fazer uma pergunta bem sacana e difícil, assim. 3 coisas que vocês fizeram que vocês acham, assim, que é excelência, assim. Que vocês falam assim, ó... Que orgulho. 3 trabalhos que falam assim, ó, procure saber. Nossa. Quer saber quem eu sou? Procure saber, veja. Eu vou falar a pergunta vai ser mais sacana, porque o é mais difícil. Eu vou falar já. Eu fiz um trabalho em 2003, eu começo, que eu tenho muito orgulho que eu, naquele momento, com a tecnologia muito frágil ainda, eu fiz um negócio chamado Herói de Todo Mundo. Eu biografei 60 personalidades pretas, né? E colocava no estúdio, contra um croma, e levei para o estúdio outras 60 personalidades para interpretar aquelas históricas, que não necessariamente eram atores. Então, por exemplo, assim, eu biografo 2 minutos cada um. Eu faço Luiz Gama, na época. E aí levei para ser intérprete o Joaquim Barbosa, que ainda não era... Eu acho que tinha acabado de entrar ministro, e Joaquim gravou, por exemplo, no mesmo dia em que a Thaís Araújo gravou, então ele ficava olhando e falava, eu não sei fazer isso. Eu falei, por isso que eu te chamei. E aí ele sai de lá, quando acaba, ele fala, eu tenho que fazer um filme da minha vida, você não acha? Eu falei, acho. E isso me dá muito orgulho, porque isso, hoje, né, é uma diferença, 20 anos, nessa coisa da tecnologia, dessa coisa da internet. Mas hoje, estava agora com os meninos, sempre mais jovem, lá
a gente conversando, e fala, pô, cara, tem que juntar ter o herói de todo mundo e começar a monetizar. Tem gente ganhando dinheiro. Aí eles começaram a me mostrar, tem outros sites que replicam outros canais. Sim. Tem assim, 200 mil visualizações, e são 60 personagens. Isso me dá um orgulho muito grande, porque era um momento de invisibilidade, um momento de secura, não se falava tanto, e a gente conseguiu fazer isso em parceria com o Canal Futura. Isso me deixa muito feliz. Me deixa feliz também o segundo, que é um papel que eu vou exercer muito nos bastidores durante muito tempo. Eu fui assistente durante anos, depois dirigi com ele, e é ele que me promove, do Walter Avancini. Então eu estive presente na pedra fundamental da novela Chica da Silva. Oh. Olha, que bacana. Isso me dá um orgulho, porque eu pude ali, né? Hoje, vendo a novela, eu acho que muita coisa estava errada. Já na época, eu questionava muita coisa, mas ela na época foi fundamental. Sim. A gente lança, e eu estava na mesa quando isso foi decidido, uma protagonista que hoje é uma grande referência, que é a Thaís Araújo, né? Esse é um trabalho que também me deixa muito orgulhoso. Só para um registro, você dirigiu uma Malhação, não foi? Dirigi Malhação. E bateu um dos recordes de audiência. Eu dirigi... Porque a gente aproveita para registrar, para memórias. Memória, né? Pouca gente sabe, mas você bateu o recorde de audiência Mas também. tem um trabalho também que foi muito bacana de fazer, que teve uma briga na época tremenda, tinha um diretor de núcleo que falou, não vai pro ar. Aí depois que o diretor-geral lá de programação viu, falou, vai pro ar, e eu recebi nota 10, que na época era muito importante, foi quando eu fiz por toda a minha vida o Claudinho Bochecha. E a grande briga que o diretor de núcleo, Poderoso, falava que não vai pro ar, é porque começava o episódio, por exemplo, de um tiroteio, para eles brincando de polícia e ladrão, mas tiroteio. E eu queria começar o episódio com eles brincando de estar no Chacrinha, porque o Bochecha dá uma entrevista dizendo a gente fazia guitarra E aí eu me lembro que o diretor de núcleo, o roteirista, falava, não, mas isso não dá densidade. Eu falei, o que é que dá densidade? A gente mostrar tiroteio. Isso é o que eu acho. Tem um filme que eu vi, que eu não sei de quem é o diretor, nem de quem é a ideia, mas ele traz uma coisa genial. Ele se passa dentro de uma comunidade periférica do Rio de Janeiro, acho que na Penha, fala de coisas bem populares, entendeu? É super colorido e não tem uma arma. Um tal de barba, cabelo e bigode. Tal de Rodrigo Que França. honra. Gente, posso ir embora. Mas- Pilar falando Pode- do filme, não, já pode posso ir falar. embora. A gente pode discutir o filme, pode falar o seguinte, mas tem uma coisa conceitual que eu batalhava muito lá, que eu batalhei, por exemplo, nesse trabalho que dá muito orgulho também, falei 3, né? De não mostrar a arma, ela não é fundamental. Ela é fundamental, a gente sabe que é na comunidade, mas a gente retratar, reforçar isso, quando a gente tem uma pleiade muito grande de coisa para falar. Então eu me sinto orgulhoso nisso. Fiz um polícia ladrão muito deschavado, eles ficaram putos. E Lima Barreto, ao terceiro dia, com Luiz Miranda, que com está Luiz Miranda. Telecine. Que está no Telecine. Telecine, Tá está no catálogo. Esse que filme é muito deslumbrante. curioso, assim, se vocês não vão perguntar, mas eu vou responder. Por que eu fiz esse filme? Eu montei a peça antes. E eu sou um diretor, talvez a moda antiga, eu gosto, que eu primo, mas eu primo muito pela palavra. Eu adoro o texto bem dito, eu adoro o texto bem escrito e tenho uma devoção por roteirista. E assim, eu sento, discuto, mudo, mas o cara em casa escrever, dar aquela coisa, eu gosto. E quando eu pego um texto para dirigir, teatro, cinema, televisão, é porque eu já concordei com o cara. Sim. Claro. E eu, o teatro, quando vi, os caras estavam falando errado, botando caco. Um dia eu falei, eu vou fazer um filme dessa peça só para vocês falarem isso. E aí fui para casa e fiz. Eu fiz com essa ideia. E coincidiu dele ser lançado no centenário, né, de morte do Lima. E eu, particularmente, acho um filme muito interessante pela linguagem que eu fiz. É um filme muito teatralizado. Fotografia proposital linda da desse fotografia filme, linda. né? Uhum. E aquilo que eu falei anteriormente, se a gente pegar a equipe, tem uma equipe de jovens. Então tem uma assistente de direção que hoje é assistente de direção na Globo, muito boa. O meu diretor de fotografia é diretor de fotografia na Globo. O produtor de elenco é produtor de elenco na Globo, tudo preto.
Entendeu? muito bom. Tudo preto. Quais E os nomes? por exemplo, o diretor de fotografia é o Daniel Silva, o Daniel Leite, Leite. que hoje Ele é trabalha... maravilhoso. O Daniel é um querido, já fiz muita coisa com que ele. está trabalhando com... Ele acabou de fazer, acho que, Pablo Luizão. Pablo Luizão, com a assistente de direção, que é muito talentosa, é minha filha, Madara, que está na Uau. Globo fazendo um trabalho independente dela lá, não tem nada com Fizemos isso. um filme lindo com a Mariana Jaspe. A gente não tem essa coisa de... Como é que é? Baby, Nepo Baby. Pra preto não tem isso, não. Não, mas ela é maravilhosa. Não, pra preto não tem isso, não. Eu fico assim, porque é Nepo Baby, não sei o que, assim, mas não é preto, não. Não, a filha dele é maravilhosa. A gente fez um filme com a Mariana Jaspe, o Deixa, um filme super premiado, filme impressionante, né? Como a gente conseguiu levar tão longe esse filme. E ela sempre muito atenta, muito determinada. Que bacana essa menina, assim, tão nova e tão... Você vê, né, que como vem de uma família também que tem uma formação, a mãe é a Cida, você, né, o cara incrível, como que vocês conseguiram colocar também na cabeça dessa menina o quanto ela pode enxergar lá na frente, né? Isso é tão bacana, essa construção, né, de família também nesse sentido, né, de estar agregado, de fazer com que ela enxergasse, colocasse num lugar, né, de visibilidade e pelo talento dela, não só porque é pai e mãe, é porque pelo talento, ela é muito talentosa. Por exemplo, o meu técnico de som direto do filme hoje é um cara que está no mercado, fazendo tudo. É muito legal, porque tem que ver, tem que estar lá dentro, é uma aposta, entendeu? O certo ou errado vai ser é aquilo da voz. Eu só sei que eu tenho uma voz porque você me ouve. Eu só sei que eu tenho um filme porque você assiste. E aí eu tenho que arriscar com os meus, entendeu? Não abro mão disso. Um trabalho que você se orgulha. Tem alguns, assim, na verdade, né? Tantos trabalhos, graças a Deus. Mas um que eu vou falar sobre alguns temas. Vou falar sobre televisão. Eu acabei de fazer uma novela chamada Amor Perfeito, que foi uma novela que a gente conseguiu ter uma linguagem bem diferente no contexto de representatividade negra, né? Acho que foi uma novela que a gente conseguiu, falando sobre 1940, a gente fez um resgate do que foi a população preta em 1940, demonstrando as possibilidades, né, de ocupação nessa sociedade, né? Eram pessoas todas que tinham uma representatividade boa. A gente fez uma pesquisa muito grande e é tão engraçado porque... mas não existia gente preta assim. Não, existia assim, olha aqui, tal. Aí não existia assim, tal. Então a gente fez, para poder comentar e falar com as pessoas todas, uma pesquisa muito grande e demonstração de que existiam essas pessoas que estão aí até hoje. Tem nome de viaduto com pessoas pretas que viveram nessa época, mas as pessoas nem sabem que essas pessoas existiram. Né? Muito louco. Então, quando a gente começava a falar, não, mas não pode ser assim, por que não pode? Aí a gente começou a colocar, não no embate, mas sim de uma forma de fazer com que eles aprendessem, né? Estavam atrasados. Inclusive sobre cabelo, né? Nossa, então uma história de cabelo. Nossa, em 2005, eu fiz Sem Amor... Desculpa, mano. Tranquilo. De cabelo foi um dos problemas grandes também, né? Porque não conseguiu entender que existia essa possibilidade de também. black, de trança, de dread. O exemplo Não, pode falar. Em 2005 a gente faz Sem a Moça e a gente grava com o Fabrício Boliveira de Black. Sim. Porque eu falei pro Papa, não usava assim, 12 capítulos. Quando a direção geral viu, falou, não, regrava, escravizado não pode estar com esse cabelo. Mas hoje ele está com dread. E na verdade esses cabelos vêm de muito tempo atrás. Sim, não é cultura, não foi de você não inventou isso, né? Porque a falta de querer entender também, né, a possibilidade que as pessoas tinham também. Então esse projeto foi muito interessante. A gente conseguiu dar uma linguagem pop, moderna, com o conceito de negritude, com ocupação de todos os espaços. A gente conseguiu trazer uma cenografia com uma linguagem bem diferente, bem contemporânea, mas pensando num passado, né? Já buscando esse conceito do afrofuturismo. Então, foi uma linguagem bem pop nesse sentido. Fiz um outro projeto, mas já de musical, com Elísio Lopes, lá em Salvador, que foi a Peleja de Santa Dulce. Também foi um projeto muito bacana. A gente conseguiu fazer uma pesquisa para poder fazer o cenário pela história toda dela. Né? A gente construiu, foi buscar lá no fundo mesmo quem foi essa mulher, aonde ela transitou, para poder fazer com que o cenário contasse através dela essa história, né? Então foi bacana também. Fiz um projeto que eu gostei muito, chamado Humor Negro, um diretor amigo meu. Não pagou, não rolou, gente. Não rolou cachê, não. Pelo menos pra mim, não rolou. Gente, que honra.
É muito interessante poder citar quem tá na mesa. Assim. Nossa, Cara, é isso maravilhoso, cara. Porque é as referências que a gente tem também. E o resultado do trabalho de vocês. Porque isso dá prova de que, apesar de que há inúmeras dificuldades, inúmeros processos de invisibilidade, a gente sabe tudo isso, a gente também tá produzindo, tá existindo. Pensar que o convite do Telecine pra gente compor a dimensão dessa discussão racial desse ano vem através de literatura, vem através de um livro que a gente escreveu. Que loucura. Um livro produzir um debate dentro de um canal, dentro de uma empresa como o Telecine. Opa! E protagonismos. E vamos pra dica Telecine? Vamos nessa. Diquinha do Telecine. Qual é a sua dica? Panteras Negras. É um filme que é... Filme documentário, né? Acontece quando o Rui Nilton tá preso. E aí tem toda uma manifestação nos Estados Unidos e tal. O Rui é um dos liderantes do Pantera Negra e tal. Há toda uma manifestação política para libertá-lo. E aí o filme perpassa aquele sentimento, aquela entrevista às pessoas e tal. Vale muito a pena ver. Para quem gosta de história negra, é fundamental. O meu é O Paió. Amo. Maravilhoso. Me leva pra Salvador, me leva pra aquele contexto que é tava lá saudade. Passada, né? Saudade dele tá muito, tá em Salvador toda hora. A gente quer muito agradecer. E a dica, né? A dica de vocês. Desculpa. Desculpa. Eu vou em duas, tá? Que para mim eles têm um mesmo ponto central, que é Queen e Slim. Eu vou de dois americanos, né? E ficção americana. São dois filmes que, para mim, transformam uma situação, entre aspas, muito contrária, em sucesso. Ficção americana, eu marquei para ver essa semana, eu não vi, mas vou ver. Então, assim, um transforma uma situação muito dolorosa numa coisa de heroísmo, né? E sobressai. E o outro fala assim, porra, é isso que vocês querem que eu conte? Então eu vou contar, entendeu? E aí vou fazer o meu depois, vou ganhar dinheiro, e o cara faz. Mas com a consciência crítica de que ele está fazendo o outro de bobo, o outro, não ele. Entendeu? Esses dois filmes, para mim, são muito significativos. Maravilhoso. Além do Barba, Cabelo e Bigode. Eu vou de Medida Provisória, que é um filme do grande irmão, né, do Lázaro, que também traz uma representatividade muito importante, né? Ele conseguiu ter no filme, tanto na frente como nos bastidores, a equipe majoritariamente preta. 80%. 80%, né? Isso foi um desafio muito grande. É um dos filmes mais vistos, né, do Brasil. Então, é realmente uma potência. Eu acho que é um aprendizado esse filme. Acho que todo mundo tem que assistir. Né? Chegou a hora. Cara, a gente... Chegou a hora. Triste, pô. Já passou muito rápido e a gente quer muito agradecer. A gente tá muito feliz. Assim. Mauro Vicente, Luiz Antônio Pilar, dois grandes mestres. Se a gente tá aqui nessa mesa e é um marco, porque tem 4 homens negros retintos. Sim, que a gente só encontra um ou outro nessa gama de diversidade de peles. A gente vai ter outras mulheres, a gente vai ter a diversidade aqui. Porque senão vão falar assim, só tem macho. Não. Por favor. Outros episódios, Telecine, muito obrigado, Traz Pipoca. A gente vai falar sobre cinema negro. E a pipoca é de verdade. É de verdade. Eles trouxeram a pipoca, obrigado, Telecine. Muito obrigado, até a próxima. É isso, tamo junto, família. Foi um prazer. Traz a pipoca. Traz a pipoca. Liga a televisão. Obrigado. Liga a Telecine.